Oi, gente do primeiro ano. Agora a gente vai passar para vocês a terceira aula de Sociologia, que fala sobre assuntos do módulo 3 da apostila de vocês. Gente, para começo de conversa, apesar da nossa aula ser de Sociologia, a gente vai falar sobre filosofia. A gente vai falar sobre teoria, racionalismo e empirismo, tá? São temas da filosofia. São conteúdos que foram criados pela filosofia antes do surgimento da sociologia. Porém, a sociologia, a filosofia é uma ciência humana, né? Então ela se utiliza do método racionalista, certo? O método que propõe... Aliás, na verdade, dentro da filosofia existem racionalistas e existem empiristas. O que são os racionalistas, gente? São alguns filósofos que defenderam o uso da razão, lógico, como o nome já diz, mas assim afirmavam que a verdade, que as ideias já estavam dentro do indivíduo, que ele iria, com o raciocínio dele, iria desenvolver as ideias, certo? Para adquirir conhecimento, para poder julgar todas as coisas da vida. Muito bem, os empiristas, que é uma linha inversa da linha racionalista, afirmavam que o intelecto humano seria uma folha em branco, né, o que eles chamam de tábula rasa, e que o indivíduo iria construir seu conhecimento a partir de experiências que ele tivesse com o meio, né? Assim, a partir das experiências, dos resultados, das coisas que ele observasse, ele iria construir o conhecimento dele. O maior representante do racionalismo, né? Aquela linha filosófica que defende que a semente do conhecimento já está no ser e que ele, usando o raciocínio, será capaz de construir o conhecimento dele, foi o René Descartes, né? Que é aquele que era matemático também. O principal defensor, né, da ideia empirista de que o indivíduo, o ser humano, ele teria o conhecimento dele como uma folha em branco que seria preenchida pelos resultados das experiências, pelas realidades que ele tomasse contato, certo? Com os acontecimentos que ele tomasse contato. Vamos lá, vamos repassar. René Descartes, racionalista. O indivíduo já tem o conhecimento, falta desenvolver através da sua razão. O empirista, gente, só para lembrar, empírico é científico, é teste, é experiência, certo? Então, o empirismo defendia que o conhecimento do indivíduo era uma folha em branco e que seria preenchido de acordo com as percepções dele das experiências do meio, das experiências que ocorressem ao redor dele, do indivíduo. Aí nós temos um cara chamado John Locke, certo? É importante que vocês associem esse nome ao empirismo, a teoria que valoriza mais o conhecimento do que o indivíduo. Né? O conhecimento formaria conteúdo para preencher o intelecto do indivíduo. Muito bem, gente. Teve um outro cara mais para frente, chamado Immanuel Kant, que afirmou que o conhecimento humano, a capacidade de julgar o certo e o errado do ser humano, ela teria uma mistura das duas linhas, racionalismo
e empirismo. O ser humano formaria o conhecimento dele observando as experiências, observando a realidade que ele pudesse provar que era verdadeira através dos sentidos, né? Porém, esse conhecimento absorvido passaria pelo crivo da razão dele. Na verdade, eu, professor Márcio, prefiro a teoria kantiana, tá? Que o conhecimento é adquirido através de experiências, mas com a nossa racionalidade, com o que já pré-existe de consciência sobre o certo e o errado dentro de nós, dentro de cada ser humano, na personalidade de cada ser humano, a gente seria capaz de julgar, né, a verdade ou a mentira, ou o verdadeiro ou o falso, né? Não é na verdade a verdade ou a mentira, é o verdadeiro ou o falso. Muito bem, gente. A sociologia, as ciências, as ciências exatas, né, as ciências lógicas, elas se utilizam do empirismo, de experiências, de testes, de uma teoria, para que se prove que essa teoria é verdadeira. Pois bem, lembra quando a gente estudou a origem da sociologia? Eu expliquei para vocês que virou uma ciência que analisa dados sociais, né, que admite que a repetição de padrões numa sociedade... Olha eu errando o lado de novo. Eu sempre erro o lado aqui nesse vídeo. A repetição de padrões de uma sociedade, a repetição de resultados numa sociedade, leva a crer, tende a ser verdadeiro, certo? Então, toda a ciência, a partir da repetição de resultados, tende a considerar aquele resultado verdadeiro. A partir da repetição da ocorrência daquele resultado, tende a considerar aquele resultado verdadeiro. A sociologia, por se tratar de uma ciência não humana, uma ciência exata, ela também usa o empirismo como fator construtor do seu conteúdo, do conteúdo sociológico. Muito bem, gente. Então, a gente viu as teorias filosóficas para entender qual é a metodologia, o caminho usado pela sociologia para chegar às conclusões, para poder afirmar, olha, tal coisa é assim por causa disso, disso, disso. Mas por quê? Porque já ocorreu em tantos % da sociedade, já ocorreu com tantas pessoas dentro de uma amostra de tantas outras, percebe? Então, assim, é baseado em repetição de resultados. As ciências humanas, gente, elas usam um método, um caminho dedutivo, que vem de dedução. Bom, o que seria o caminho dedutivo? Partir de uma lei genérica para especificar o enquadramento de um indivíduo, de uma especificidade, de um grupo menor. Ou seja, aqui na apostila tem esse exemplo e eu vou citar para vocês. Todo homem é mortal. Isso é uma afirmativa, mas a gente tem que tomar isso como verdade, como premissa. Sócrates era homem. Portanto, Sócrates era mortal. Já o método indutivo, gente, ele parte de repetições de um resultado, repetições do mesmo resultado, para definir uma regra genérica. Não parte de uma regra genérica, como a dedução, para uma regra específica. Nós vamos partir de repetições específicas, repetições pontuais, para determinar uma regra genérica. Por exemplo, também é um exemplo da apostila. O ferro é metal
e conduz eletricidade. O cobre é metal e conduz eletricidade. O latão é metal e conduz eletricidade. Portanto, os metais conduzem eletricidade. Mas você percebe que houveram experiências com o ferro, com o cobre e o latão. Quem afirmou que os três conduzem eletricidade testou a condutibilidade deles. Testou que os três conduzem eletricidade. Aí concluiu-se que todos os metais conduzem eletricidade. Essa é a grande diferença entre o método dedutivo para o método indutivo, certo? O dedutivo parte de uma premissa maior para fixar uma regra específica para o indivíduo. Já o indutivo parte da repetição de eventos específicos, a repetição do resultado de eventos específicos para criar uma regra genérica. Então parte-se do particular para o geral. Certo? Gente, esse capítulo, o módulo 3, é um módulo bem curto, tá? Mas é muito importante isso que eu falei para vocês a respeito de racionalismo e empirismo, o conhecimento estando no ser humano e ele, através da razão, desenvolvê-lo. O empirismo, afirmando que o conhecimento no ser humano é uma folha em branco, que, através da experiência, através dos sentidos, o ser humano iria construir o conhecimento dele. E a teoria kantiana, de Immanuel Kant, que faria uso dos dois raciocínios, tanto o racionalismo como o empirismo. E a diferença entre método dedutivo, que parte de uma premissa maior, para especificar uma premissa menor, para especificar uma regra, né? Uma regra pontual. E o raciocínio indutivo, que é exatamente o contrário, parte da repetição de resultados iguais, específicos, né? Resultados pontuais, para determinar uma regra genérica. Ok, gente? Acho que esse era o principal assunto do módulo 3. Acho que era, não, certeza que era. Certeza que é. Então, assim, a única recomendação que eu vou fazer a respeito do módulo 3 para vocês do primeiro ano é: deem uma olhada nos exercícios, gente. Página 14 e 15 da apostila de vocês. Vou repetir, para que vocês tomem contato com a forma como é perguntado esse conteúdo. Para que vocês não se deem assim, não sejam surpreendidos com um tipo de pergunta sobre um certo conteúdo, que é o conteúdo de sociologia, que vocês, pela pergunta, não fazem nem ideia sobre qual conhecimento que eles estão perguntando. Ok? Por isso que eu sempre recomendo que vocês, se não queiram resolver, mas tomem contato com o exercício, concentrados, para que vocês, de repente, só de ler o enunciado do problema, já consigam resolver. Porque sabem de qual assunto está sendo falado. Ok? Muito obrigado a todos e bons estudos.